Oi, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos à nossa live Self Healing, conhecer ou transformar. Bem-vinda, Marisa. Vão chegando, pessoal. Vai clicando aí no coraçãozinho, vai clicando aí no aviãozinho, convidando os amigos. E Tome, eu nem sei se eu falo seu nome certo, mas você está no meu grupo. Bem-vindo, obrigada. Nós hoje vamos fazer uma live com uma convidada especial, que é a Andrea Sula, que é instrutora de self-healing e também terapeuta ocupacional. Ela mora nos Estados Unidos, mas ela é uma profissional muito atuante no self-healing, mesmo no self-healing Brasil. Ela é junto com a Márcia, que construíram o site do Self-Healing Brasil, que coordenam esse site, que colocam as postagens lá, responsáveis também pelos e-mails do nosso grupo. Então, a pessoa, apesar de longe, sempre foi muito, muito atuante. Eu não sei se ela já chegou aí, mas eu vou me apresentar aqui rapidinho antes de eu colocar ela para dentro. Meu nome é Alja Lamas e eu trabalho com o Self-Healing há muitos anos, desde 2007, um pouquinho em 2004 e mais de 2007 para cá. E o Self-Healing é uma terapia complementar que ajuda a melhorar problemas de corpo e dos olhos através de exercícios visuais, de massagens, de relaxamento. Mas a ênfase do meu trabalho é na visão, eu trabalho mais com visão. E a Sula, ela também trabalha com visão, mas ela trabalha bastante com o corpo também, então hoje ela está trazendo isso aqui pra gente. A visão, né, um pouco mais da visão que o self-healing tem do corpo, o que ele sugere, os exercícios, alguns exercícios que podem ajudar ao bem-estar, e isso, é claro, se melhora o corpo, vai melhorar a visão também. Essa live, ela faz parte de uma série de lives que é da série Yoga para os Olhos, que eu tô com esse evento aberto e as informações sobre esse evento é dentro de um grupo de WhatsApp que vocês podem entrar. Quem ainda não entrou, pode entrar pelo link que está na bio do meu Instagram. Então, eu vou escrever aqui também nos comentários na hora que a Sula estiver falando. Ah lá, a Sula chegou. Eu vou escrever o link para vocês poderem acessar. E quem quiser entrar, nós já fizemos 2 aulas, mas ainda vão ter 2 com bastante conteúdo. Eu vou, inclusive, passar um resumo do que foi dado. Então, você que não entrou assim no começo, vai ter muito que aproveitar, tá bom? Então eu vou colocar a Sula para dentro, porque no Instagram, nas nossas lives, o nosso tempo é limitado, quando dá 1 hora cai mesmo, né? Inclusive até pegar o outro telefone aqui para controlar o horário. Então vamos lá, deixa eu ver a Sula aqui, ela falou um oi aqui. Vamos botar ela para dentro. Ixi, já tem um tanto de gente aqui pedindo para entrar. Quero só a Sula, cadê ela? Ih, Sula, não tô conseguindo. Vamos ver se deu. Acho que deu. Fiz teste, pareceu tudo diferente aqui. Eu fiz um teste há 1 hora atrás, né? Olha lá. E agora deu. Ei. Excelente, Sula. Que bom, tô vendo que eu tô mais bem posicionada do que no Isso, teste você também. isso. Parabéns. Ai, Sula, vai falando oi com o pessoal que eu vou pegar meu fone de ouvido. Peraí. Então, pessoal, vocês estão me escutando direito? O som tá bom? Tá bom, viu, Sula? Tá? Pra mim tá ótimo. Tá Uhum. ótimo. Então, sejam bem-vindos todos, né, Alja? E Sim, muito bem-vindos e obrigado pela presença. E eu, isso. Sula, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu que Bem-vinda também. agradeço. Eu que agradeço. Nossa, é uma honra estar aqui. A honra é toda minha. Então, eu já falei para o pessoal que você é instrutora de self-healing, mas se você Isso. quiser contar para a gente um pouquinho da sua história. Então, eu sou terapeuta ocupacional formada pela USP, né, já há alguns anos. Me formei em 94. E mais ou menos naquela mesma época, eu vou dar uma resumida porque é a longa história, né? Uhum. Naquela época, logo que eu saí da faculdade, eu comecei a trabalhar com pacientes com Alzheimer, né?
E mais ou menos na mesma época eu conheci o Meir, em 93. E eu fiquei muito interessada em trabalhar, conhecer melhor a técnica, porque tinha tudo a ver com as coisas que eu já fazia, já estudava separadamente, e ele integrava os conhecimentos que eu estava estudando em várias direções, e quando eu vi, ele combinava tudo numa técnica só, e eu achei aquilo fantástico. E quando eu conheci ele pela primeira vez, foi numa palestra que ele deu lá na Rebouças, né? Eu saí de lá depois já pronta, assim, é isso que eu quero fazer da minha vida, porque tinha tudo a ver com da maneira que eu pensava, né? E aí, isso foi em 1993, já faz um tempinho. E aí, em 94, eu tive a oportunidade de ir para São Carlos, começar a fazer o curso de formação nível 1 com a Beatriz Nascimento, que é a nossa professora de todos nós no Brasil, né? Todo mundo passou por ela, principalmente os mais antigos, né? E ela que Sim, trouxe o eu MEI para o passei. Brasil. Isso, e Uhum. ela é a mestra Comecei com a nossa, Bia. exato. É. Então, assim, eu tive a oportunidade de ir lá para São Carlos, fazer o nível 1 inteiro. Lá eu conheci a Márcia Siqueira, eu conheci o Wilson e várias outras pessoas, e a gente vem trilhando essa caminhada juntos, né? E, depois eu me formei na técnica, passaram-se alguns anos, eu me formei, e depois o Meir criou o curso só para instrutores, né? E foi aí que eu criei, eu participei também, eu já estava morando aqui nos Estados Unidos, e eu fui para o Brasil só para poder estar participando do curso de instrutores, e nós somos 18 instrutores no mundo, esse curso foi dado pelo Meir e pela Bia, né? E aí, desde então, Sim. eu venho trabalhando basicamente com self-healing e sempre abordando, trazendo mais ferramentas para não só para complementar, mas é porque eu enxergo o ser humano não como só um ser físico, né? Mas que tem outras necessidades que são emocionais, são mentais, são espirituais. E a minha abordagem ela é muito holística, e isso tem muito a ver com o self-healing, né? Também Tem. a formação da terapia ocupacional também traz isso, né? Então, você vai agregando valores e você olha aquele ser humano, né? Que está com um problema físico, sim, mas não é só aquele problema físico que a gente tem que olhar, a gente tem que olhar o coração dessa pessoa que não está bem porque o físico não está bem, né? Então, você vai acabar abordando e aconchegando sobre várias óticas, né? E vai tentando enxergar, entender o que aquele ser humano está precisando, né? Muito mais do que simplesmente um nome de uma patologia, né? Então é assim que eu trabalho. Parabéns, eu também acho que é por aí o caminho, né? Eu também já era terapeuta holística antes de conhecer o self-healing, e a maioria dos terapeutas de self-healing são assim, né? E é assim que eu acho que funciona mesmo, que Exato, tem um maior resultado, né? exato, exato. Até essa integração do corpo com o olho, né? E a gente sabe que Sim. a integração do olho também vai com a mente, né? E tanto que a gente tem mais resultados, né, quando a gente integra tudo, quando a gente olha todos os parâmetros da pessoa, né? E isso é um fator muito importante, que é um diferencial no self-healing, né? Onde a gente enxerga o corpo não como uma coisa isolada, e sim como participante de um todo que faz parte desse corpo. Então, se a pessoa tem algo para ser trabalhado na visão, na saúde visual, a pessoa não pode só ficar pensando nessa área, né? Porque aqui tem uma integração, né, não só com o nervo óptico, com o cérebro, mas também com toda uma musculatura do crânio que está, por acaso, ligado com o pescoço, que está ligado, por acaso, com os ombros, que está ligado, por acaso, com a coluna, e assim vai, né? Então, eu até brinco, né, que independente do que a pessoa tenha, eu coloco ela de ponta cabeça, chacoalho. Por quê? Porque tá tudo interligado. E a gente sabe, né, que quando uma pessoa tem um problema no pescoço, né, que tem um pescoço mais duro,
existe uma probabilidade de ter um tornozelo mais duro, mas a gente não pensa desse jeito na sociedade, né? Porque a gente não foi Ninguém ensinado. liga isso, né? Exato. Então a gente vai estudando e vai entendendo, né, quais são essas ligações internas que vão acontecendo e por que mexer o tornozelo solta o pescoço, né? É muito interessante tudo isso. E aí parece que é uma mágica, mas está longe de ser uma mágica, né? É simplesmente estudando profundamente todo o corpo humano, a gente vai entendendo quais são essas ligações que existem internamente, que não obrigatoriamente a gente está enxergando externamente, né? Mas faz parte e a gente está bem atento a todas essas partes. Uma outra coisa que você falou ontem na aula que você estava dando, Alja, você conectou uma massagem com pontos de acupuntura, por exemplo, né? Então, as pessoas fizeram uma automassagem e conectaram também a massagem em pontos específicos de acupuntura, o que também é uma coisa fantástica, né? A acupuntura não é só ir lá e usar uma agulha, né? Existem muitos pontos que são totalmente possíveis de serem trabalhados através da automassagem ou mesmo movimentos que a gente faz no self-healing que também estimulam esse fluido energético que os meridianos e toda a medicina chinesa estuda, né? É muito E é o lindo. do-in, né? Assim, não usar a agulha é uma forma, né? Que aí a gente está fazendo o famoso do-in, né? Exato, exato. Né? Mas assim, o que eu quis dizer também é que vai um pouquinho além, porque eu também estudei medicina chinesa, né? E aí você percebe que um movimento, para quem não conhece o self-healing, está aqui pela primeira vez, né? Nós temos muitos movimentos que a gente aborda no corpo, que a gente faz em movimentos circulares, né? O que quer dizer isso? A gente está acostumado a pensar em dobra e estica, né? Uma articulação, vamos dizer o braço, né? Então eu dobro e estico o braço. E quem vai numa academia percebe isso visivelmente, porque todo maquinário ele é feito para você usar o movimento linear, né? Então, só que no self-healing a gente trabalha com um outro olhar, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa articulação, a gente não está pensando só naquele movimento linear onde a gente usa só o número X de músculos. A gente está pensando numa saúde articular de todos os músculos ao redor daquela articulação, não importa qual articulação. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Quem tiver em casa aí, vocês podem fazer comigo. Então, por exemplo... Espera só um pouquinho, Sula. Então, só agradecer. Estou vendo um tanto de gente conhecida aqui, inclusive a Martinha. A Martinha de Brasília, você viu? A Camila, que trabalha comigo. Muita gente legal, muito aluno meu chegando aí. Eu queria agradecer Obrigada também. pela presença, gente. Eu estou vendo o pessoal aparecendo aqui, estou muito feliz, viu, com a presença de todo mundo. Não dá para falar todos os nomes, mas eu estou vendo muita gente conhecida assim também. Então, Alja, é uma coisa assim, muito bacana para quem está nos assistindo hoje, que está ligado com a saúde, né? E são movimentos super simples que a gente pode fazer para melhorar a qualidade da nossa saúde. No caso que eu estava falando, é a saúde articular. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Então, por exemplo, a gente tem o hábito de dobrar e esticar o punho, o cotovelo, levantar o ombro, né? Mas a gente não tem a gente não foi educado para olhar aquela articulação no movimento circular, né? Então, por exemplo, se eu rodo o meu punho, né, em movimento circular, eu não estou mexendo só um X número de movimentos que são dobra e estica, né? Eu estou rodando, então quem tiver em casa, roda o punho dessa maneira, né? Onde você pode segurar o cotovelo para você não cansar o ombro, né? Se o cotovelo ficar aéreo, o ombro está fazendo o trabalho de levantar, então o ombro acaba ficando tenso, né? Então eu posso apoiar a minha mão, o meu cotovelo na minha mão, só para dar uma sustentada, e com isso eu tenho maior liberdade do meu punho. Então eu rodo o meu punho em movimentos circulares, 3 vezes para um lado, 3 vezes para o outro,
e aí roda para um lado e roda para o outro. E presta atenção que ao mesmo tempo que você vai rodando, às vezes a pessoa tem um punho um pouco mais tenso. Então ela pode sentir um crec-crec-crec. Né? Muitas vezes, tem muita gente que quando a gente faz trabalho de coluna, de rotação de coluna, a pessoa ou no pescoço ou na coluna começa a sentir esses barulhinhos. Parece que tem uma areia ali naquela região. Uhum. Essa areinha, olha que interessante, é o seu corpo dizendo para você que está faltando líquido sinovial naquela articulação. Né? Então, esse é um fator muito importante quando a gente fala em líquido sinovial. E por que eu estou falando disso? Porque se eu penso numa articulação, e nós temos várias articulações no corpo todo, né? Então, onde tem dois ossinhos se juntando, tem uma articulação ali para ser trabalhada. Então, se a gente pensar em quantas nós temos, fica uma infindável variedade de exercícios que a gente pode explorar dentro da gente mesmo, né? E aí, voltando... E é o que o self-healing faz, né? Tem um tanto de exercício, né? Às vezes as pessoas chegam perguntando qual exercício que é para isso? Isso é reduzir tanto o nosso método, né? Porque ele é tão rico. Exato, exato. E aí, essa história da saúde articular, né? Então, pensando em todas as articulações do corpo, né? Por que é tão importante a gente rodar uma articulação, né? Porque o líquido sinovial que está dentro da articulação, ele só é estimulado a partir do movimento. Se eu não movimento aquela articulação pode secar. E quando seca, aí você tem o quê? Osso com osso. A longo prazo, você pode desenvolver uma artrose. Por falta de movimento, não é de um dia para o outro. Isso é uma coisa que você vai, ao longo do tempo, deixando de movimentar aquela área específica e ela vai secando, ela vai degenerando. Então, se a gente pensar o contrário, do mesmo jeito que a falta de estímulo leva a uma degeneração, se eu começar a estimular, eu levo a uma regeneração. Sim. Né? Então, essa coisa, a questão da regeneração, ela é fundamental na nossa maneira de enxergar. Porque o corpo, ele é muito sábio, ele é muito inteligente. E ele tem a capacidade de regenerar. Só que aí tem um segredinho. A gente só consegue regenerar um problema se a gente atingir o nosso sistema nervoso parasimpático. Que bicho é esse? É o nosso sistema de relaxamento, né? Tecnicamente falando, chama parasimpático, né? Para os leigos, chama-se relaxamento. Só que relaxamento não significa chegar em casa e se jogar no sofá. Não. Tá longe disso. Né? E aí... Você se joga tenso no sofá, você vai continuar tenso, né? Exato. E aí, se a gente for pensar, por exemplo, numa ansiedade, num nervosismo, eu estou preocupado com um problema, eu estou preocupado com o chefe, com a família, né? Posso estar preocupado com um monte de coisa. Não adianta eu me jogar no sofá e continuar pensando, né? Com aquilo remoendo. Então, se eu fico pensando demais no problema, isso me gera uma emoção. Eu posso, através dos meus pensamentos, gerar uma emoção positiva ou gerar uma emoção negativa. Só que, olha, isso vai além. Quando eu estou pensando alguma coisa, pode ser positivo, pode ser negativo. Eu gero uma emoção. Eu posso ficar com raiva, eu posso ficar alegre. Essa emoção gera o estímulo de um hormônio. Esse hormônio vai se comportar no corpo baseado no que você pensou e no que você sentiu. Então, por isso que hoje é tão bem estudado o quanto é importante a gente estar atento aos nossos pensamentos. E é o que a gente sente. E o pensamento leva ao sentimento, né? Exato. E aí o que a gente fala. Não é à toa que a boca está entre a cabeça e o coração. Aqui, olha, eu sou essa eu nunca tinha ouvido. Então, se você pensar, o que sai daqui da boca
é o somatório do que você pensa e do que você sente. Então, se você ouvir com os 2 ouvidos que você tem o que você fala, você consegue traduzir como está o seu coração, né? E é daí que vai, se o seu coração está bem, ótimo, seu corpo vai ficar feliz e vai liberar hormônios da felicidade, da alegria. Se o meu coração... E aí tudo melhora. Exato. E se o meu coração não está bem, eu vou estimular hormônios do estresse, por exemplo, né? Então, tá tudo interligado. Só que qual que é a parte bonita, né? Quando eu volto lá naquele movimento de rodar o punho, que parece ser uma coisa tão inofensiva, eu começo a rodar... Mas é tão boa, eu faço todo dia na hora que eu acordo. E aí, pessoal que tá ouvindo, olha aqui, olha. Começa a rodar o punho, a gente tem uma tendência a fazer rápido, né? Tá bom, tá. E agora? Qual que é o próximo exercício, tá? Já acabei. E aí, o que acontece? Então, o desafio para vocês é fazer ele mais devagar, não é? E aí, se você achar que você está indo devagar, você pode ir mais devagar ainda, né? E aí, quando você começa a ir mais devagar ainda, você começa a acionar aquele sistema de relaxamento que eu te falei faz 5 minutinhos. Então, se por acaso você cansou uma mão, troca de mão, não tem problema. Mas faz devagar. Por que a gente não faz nada depressa? Tem algumas exceções, tá bom? Mas a tendência que a gente faz é devagar. Por quê? Porque a gente quer acionar o sistema de relaxamento. Mas por que não pode fazer rápido? Porque rápido entra no automatismo. Automatismo não muda nada. Então, a gente quer fazer devagar, com consciência, para depois transformar. Então, se eu faço rápido, eu posso fazer até várias outras coisas, tudo ao mesmo tempo. Mas eu não estou consciente do movimento, eu estou fazendo automaticamente, porque eu já aprendi esse movimento quando eu era pequena. Entendeu? Mas aí, entre transformar, a gente precisa ter consciência corporal. Para ter consciência corporal, eu tenho que dar tempo de prestar atenção no meu próprio corpo. Então, olha que interessante. Quando eu presto atenção no meu próprio corpo e faço mais devagar, eu começo a prestar atenção. Nossa, eu comecei a mexer a mão, mas eu estou sentindo que quem está precisando rodar é o cotovelo. Porque eu fiquei o dia todo no computador, por exemplo. Tem gente, agora com a pandemia, um monte de gente parou de dirigir. Mas tem gente que dirige muitas horas, né? Se você for pensar a posição de dirigir, mais a tensão de dirigir, tem gente que dirige com tensão. Tem gente que não, né? Mas tem muita gente que dirige com tensão e aperta a mão. E aperta o punho, aperta os ombros. Quando você vai aperta ver, o olho. Aperta o olho. E onde é que tá? Ai, aquele carro me freou, não sei o quê. Então, aí chega com o olho cansado. Exato. Né? E tem o estresse do dirigir, por exemplo, na cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, que a gente sabe que não é o melhor. Belo Horizonte também. Belo Horizonte também. Né? Então, assim, são coisas pequenininhas que a gente vai fazendo que vão interferindo na qualidade do movimento. E aí, o que eu vou pedir para vocês? Começa agora a rodar o cotovelo no movimento circular. Eu estou apoiando aqui, ó. Eu rodo o cotovelo. Eu só vou pegar outro relógio aqui. Isso. Então, eu estou rodando o cotovelo, só que se alguém tem algum problema de ombro ou de cotovelo, que estiver assistindo a gente, vamos dizer que um grande círculo te causa uma dor. Então, você vai fazer um círculo menor, não tem problema. A gente sempre vai partir do movimento que existe, tá? A gente nunca vai forçar nenhum movimento e a gente nunca vai provocar nenhuma dor. Então, se o movimento que você tem é pequenininho assim, porque se eu fizer grande dói, faz pequenininho, não tem problema nenhum. Agora, eu quero que vocês prestem atenção, que vocês estão rodando o cotovelo, lembra que é devagar. E se você acha que você está indo devagar, você pode ir mais devagar ainda. Aí, olha que interessante, presta atenção
e imagina que a ponta do dedo indicador está liderando o movimento. Então você imagina que a ponta do dedo indicador está desenhando um grande círculo no ar, como se fosse um pincel com tinta. Aí eu rodo 3 vezes para um lado, 3 vezes para o outro. E agora você vai trocar. Quem vai liderar o movimento é a ponta do terceiro dedo, o dedo médio. O terceiro dedo é que vai liderar o movimento, que tem um pincel imaginário na ponta do dedo, que vai desenhar um grande círculo colorido, ok? Presta atenção que sensação é que muda no seu braço porque você está pensando na ponta do dedo. Agora o quarto dedo, o dedo anular lidera o movimento. E você continua 3 vezes para um lado, 3 vezes para o outro. O que que muda no seu braço só porque você pensou que a ponta de um dedo específico é que está liderando aquele movimento? Presta Pode atenção. escrever aí, pessoal. Pode escrever aí. Presta atenção, qual é essa sensação no seu braço? Você sente diferente sim, tá? E se não está sentindo ainda, é porque é a primeira vez que está fazendo, nunca viu esse exercício antes e precisa um pouquinho de prática, não tem problema nenhum, né? Agora imagina que a ponta do quinto dedo, o mindinho, ele é que está liderando o movimento. Olha que sensação interessante agora. Só porque o quinto dedo é que está liderando todo esse movimento de rodar. Vocês perceberam que a gente não parou de rodar? A gente simplesmente mudou o foco. Quando a gente muda esse foco, a gente começa a ativar outros músculos para participarem do movimento. Agora imagina que o polegar é que está rodando, que está liderando o movimento. E prestando atenção, nós temos em cada dedo, nós temos vários músculos que eles são isolados, né? Por isso que a gente consegue dar independência entre os dedos, porque cada dedo tem músculo diferente. E a grande maioria, não todos eles, estão terminando na altura do cotovelo. Então, quando eu acordo, por exemplo, vamos dizer que eu começo a rodar o quarto dedo e sinto que fica mais difícil de fazer um movimento. Ou o quinto dedo, o polegar, eu não sei, cada um é um, né? Então, o fato de eu perceber que está mais difícil é porque você está ativando para que novas fibras de outros músculos que podem estar mais, vamos dizer, dormindo, mais preguiçosos em relação aos outros, né? Então eles começam a serem acordados, eles começaram a sair da zona de conforto deles, né? E aí com isso você tem uma sensação diferente. Continue fazendo. Olha que interessante, muitos anos atrás eles descobriram pela ciência que quando só o fato de você pensar na ponta de um dedo específico, né? Não importa qual, pode ser da mão, pode ser do pé. Só o fato de você pensar, provaram que você aumenta 30% a circulação naquela região. Olha que interessante e poderoso isso. Então, se eu pensar no meu dedo indicador, só o fato de eu ficar pensando nele, eu estou aumentando 30% a circulação naquela região, tá? E assim vai para o corpo inteiro. Eu posso pensar na minha perna, eu posso pensar no meu joelho, posso pensar na perna, no pé, nos dedos do pé, nos ombros, no pescoço e nos olhos, né? A Alja trabalha tão bem os olhos, eu não preciso ficar repetindo o que ela já ensina a vocês, né? Então, assim, eu quero... Sula, só uma coisa, colocaram alguns comentários tão interessantes aqui, uma pessoa falou que na hora que usou... Quando foi pro dedo mindinho, teve três comentários que ficou pior, mais difícil, mais pesado. Mas uma pessoa falou que na hora que foi pro dedo mindinho, sentiu mais peso na lombar. Olha que interessante, né? Então, isso interessante essas percepções da turma aqui, né? Então, fique atenta, por exemplo, se você está com o cotovelo apoiado, né, de preferência numa mesa, para ter certeza que você não está tensionando o ombro desnecessariamente. As costas todas,
conta disso, né? Exato. Então, assim, se o meu cotovelo tá voando por aí, alguém tá fazendo o serviço. E esse ombro aqui tá ligado com as minhas costas, na parte superior, que tá ligado com as minhas costas na parte inferior. Então, a primeira coisa seria prestar atenção se a tensão não vem da falta de apoio do cotovelo. A outra questão pode ser, por exemplo, que acordou realmente uma região da mão que estava meio dormindo, meio adormecida, como eu falei anteriormente. Mas essas conexões existem, sim. E se a gente for pensar, por exemplo, na medicina chinesa, cada vez que eu penso também em um dedo diferente, eu estou pensando naqueles meridianos também. E quando e um órgão diferente, ligado também, inclusive, pelo Jiu-Jitsu, né? E aí, se eu rodo o punho aqui, penso na medicina chinesa, como você estava comentando ontem, aqui nós temos 3 pontos de acupuntura importantes também. Então, eu começo a ativar esses pontos. No cotovelo, a mesma coisa. Muitos, né? Então, no que eu rodo aqui, eu também ajudo a circulação, a parte energética, a fluir melhor. Né? Então, não é só fluir o sangue, o sangue para a região. Não é só fluir o líquido sinovial naquela articulação. É também fluir uma parte energética invisível, que eu também posso me beneficiar através do movimento. E vamos lembrar que o corpo não foi feito para ficar parado, né? Então, o corpo pede movimento. Aliás, regra número 1 do MEIR, do Self-Healing. Vida é movimento, movimento é vida. Movimento é... Isso é um slogan do Self-Healing, pessoal. Tudo passa por aí. Se não tiver movimento, não é Self-Healing. Vida é movimento, movimento é vida. Repetindo para eles escutarem bem. Vida é movimento e movimento é vida. Exatamente. Então, assim, tudo parte a partir do só uma outra coisa. A Bia gosta de falar, né, que se você tem menos movimento num lugar, se você tem mais movimento, você tem mais vida ali. Exato. Se você tem menos movimento, você tem mais morte ali. Olha, é uma outra maneira, né? Então eu gosto, pensando nessa linha essa frase que você acabou de falar da Bia, vamos pensar o seguinte: como é que eu posso trazer mais saúde para o meu corpo? Eu gosto de me perguntar assim. Lembra que eu falei logo no comecinho que saúde é saúde física, emocional, mental e espiritual. Espiritual não tem nada a ver com religião, tem a ver com a gente se conectar com algo superior a nós, né? Independente da religião, independente do que você acredita. É uma conexão do coração para o mundo, né? Então, eu gosto de pensar duas maneiras, né? Então, se eu estou pensando nessas 4 saúdes físicas, né? 4 saúdes, área física, emocional, mental e espiritual, eu faço sempre uma avaliação. Ela pode ser eu faço uma autoavaliação. Eu costumo fazer, no mínimo, uma vez por semana. De preferência, uma vez por dia. Então, quando eu vou dormir, eu penso assim: eu fiz algo para minha saúde física hoje? Ou essa semana? Eu fiz algo para minha saúde emocional essa semana? A saúde emocional pode ser simplesmente dar um abraço na outra pessoa. Pode ser pedir uma desculpa. Pode ser dar atenção para uma pessoa que faz tempo que você não conversa, né? A saúde mental, ela como é que eu estou alimentando a minha mente, né? Eu só estou assistindo noticiário, só vendo desgraça dessa pandemia, ou eu pego um bom livro de qualidade e leio, no mínimo uma página por dia, para alimentar a minha mente com coisa positiva. E a parte espiritual pode ser as mais diversas maneiras possíveis. Pode ser rezar, pode ser ir num templo, pode ser fazer uma meditação. Meditação, Pode ser simplesmente ficar em paz na natureza, fazer uma caminhada no meio da natureza, do parque. Não importa, né? O que importa é você trabalhar esses elementos dentro de você. E aí, voltando lá para a parte física, né, do nosso self-healing, aí eu penso assim, nessa semana toda, 7 dias, né? Então conta 24 horas vezes 7. Muito bem, essa semana toda, qual foi a parte do meu corpo que eu não trabalhei? Aí,
nós temos um leque enorme de possibilidades, né? Aham. Ah, eu trabalhei um monte meus olhos. Mas você trabalhou o seu tornozelo que solta o seu pescoço? Ah, eu trabalhei o meu pescoço. Mas você trabalhou o seu ombro que está ligado com o pescoço? Ah, eu trabalhei o meu pé. Isso Mas você aqui... trabalhou a lombar? Exato. Olha que interessante. Quando a gente fala em trabalhar o pé, não é só uma conexão de fáscias que vão conectando tudo por dentro. Não é só isso, não. Nós estamos falando também da circulação, né? Então, vamos pensar o seguinte, os nossos pés é a região mais longínqua do coração. Pensando nisso, não tem parte mais longínqua, né? Porque a perna é mais comprida que o braço. Não tem. Então, se eu Não mexo... só isso, porque o coração ainda tem o tronco, né, Sula? Exato. Então, olha que interessante. Se eu trabalho o meu pé, quer seja fazendo movimentos, abrindo e fechando os dedos, fazendo massagem em cada articulação, rotação, não importa. Caminhada, né? Que com a pandemia um monte de gente parou de caminhar. Né? Caminhada para trás. Caminhar para trás, né? Que a gente faz bastante no self-healing. Mas pensando nisso, olha que interessante. Então, tudo que eu fizer para o meu pé aumenta a circulação do meu corpo. E eu estou fazendo um trabalho para o meu coração. Então, mexer o meu pé é um exercício para o coração. Olha que e para o olho, porque aí a circulação vem no olho. Exato, né? Então, pensa bastante isso, né? Quando foi a última vez que você caminhou? Ah, mas eu caminho todo dia, não paro de andar e trabalhar para... Não, mas eu tô falando de caminhada mesmo. No mínimo 1 quilômetro por dia, né, gente? A não ser que você tenha uma limitação física. Então, quanta gente deixa de caminhar até... Vou dar um exemplo bobo, né? De ir até a padaria. Vai de carro. A padaria é na esquina, mas ela não vai a pé, né? Então, são essas distâncias que parecem bobeira, né? Mas que já faz um serviço para o seu corpo, para a sua saúde, para o seu coração, não é? Então, e dá uma volta no quarteirão, menor que ele seja, já deu 400 metros. Você está você está perto do quilômetro. Exato. Mas chegar, subir e descer do prédio, exato. Você chegou nos 1000 metros, né? Exato. E aí vamos pensar assim, eu vou estacionar o carro, estaciona 2 quadras mais longe. Anda 2 quadras a mais. Eu pego o ônibus, eu não dirijo. Tudo bem, então para 1, 2 pontos antes o ônibus e vai andando. Ai, mas que absurdo. Não é absurdo, é para sua saúde, né? Então, assim, o que eu estou fazendo para melhorar a minha circulação, né? A circulação sanguínea, a circulação do líquido sinovial no corpo, em cada articulação, toda essa circulação que vai e passa pelo pescoço para chegar nos olhos, né? Porque sem circulação, pessoal, quem quer trabalhar bastante os olhos, a circulação no corpo como um todo é essencial para a melhoria da visão, para uma saúde visual, tá? E aí, pensando também nessa história, eu queria que vocês prestassem atenção também que quando a gente trabalha pescoço, soltura de pescoço, que a Al já deve dar alguns exercícios para vocês, pensa o seguinte... Dei na série já, isso, na aula 1. Isso. Então, pensa o seguinte, esse pescocinho aqui, lindo, maravilhoso, esse pescocinho aqui, ele é um túnel, vocês estão vendo? Se não passar por aqui, não vai sangue, oxigênio para os olhos. Não tem caminho, outro caminho para o sangue. Então, assim, se a tensão do pescoço está toda enferrujada, né? Os músculos estão todos enferrujados, estão tensos, o sangue não flui. É como se você tivesse um túnel numa estrada e despencasse lá a montanha e impedisse, né, os carros de passarem pelo túnel. Aqui é a mesma coisa. Então, pensa... a importância do pescoço, né? O quanto é importante trabalhar essa região para os olhos se beneficiarem, né? Então, se eu quero melhorar os meus olhos, eu tenho que passar pelo pescoço. Assim como... E pela circulação. E pela circulação. A circulação que passa por aqui para a cabeça. E aí vamos lembrar que essa circulação, o oxigênio não vai só para os olhos, ele vai para o cérebro. Então, tem gente que tem problema de memória, tem gente que tem problema de atenção,
que também está vindo dessa tensão. Inclusive, tem gente que tem tensão no pescoço tão forte que pode contribuir para uma labirintite. Olha quão sério que é. Né? É isso que eu ia falar. Outros sentidos sofrem com isso, não só o sentido da visão, né? Sim. A audição, o paladar vai alterar suas glândulas do cérebro, suas produções de hormônio. Então, todos os sentidos vão ficar afetados se você não tem um sangue chegando legal na cabeça. Né? E aí, só continuando a falar dessa questão da circulação, que é fundamental para a nossa saúde, pensa o seguinte, a gente estava falando da circulação chegar lá na pontinha do dedo do pé, né? Mas como é que ele vai chegar lá na pontinha do dedo do pé se o túnel de baixo aqui está enferrujado também, que é o nosso quadril, né? Então, o quadril, ele não foi feito para ficar sentado o dia todo. Não mesmo, nossa. Né? E os nossos glúteos, né, os famosos bumbuns, eles não foram feitos para ser almofada. Eles são músculos fortes que foram feitos para a gente caminhar, ter estabilidade e principalmente subir degrau, subir montanha, subir uma rampa. E quantas dançar, pessoas... Dançar, rodar, né? E para a gente fortalecer essa musculatura e aumentar a circulação nessa região que fica amassada quando a gente senta por muito tempo, né? Fica mais achatada, coitada, né? Então, a gente precisa aumentar a circulação. Então, subir escada, subir uma rampa, subir um degrau, subir uma montanha, passear na floresta, numa montanha que sobe, né? Esse tipo de movimentos simples que vão trazer saúde para essa musculatura da região do quadril, para liberar tensões que a gente acumula pelo fato de ficar sentado e não interferir que a circulação vá lá para o pé. Porque se o quadril estiver bloqueado, porque os músculos do quadril estão tensos, assim como a gente pode ter pescoço tenso, né? A gente pode ter uma circulação pobre para os pés. Quer ver um exemplo? Você acha que varizes vem de uma excelente circulação? Não, né? A gente tem algumas coisas que estão acontecendo antes das varizes aparecerem, né? Uma outra coisa muito comum, pés frios, né? Pés frios não é um problema sério, é um problema no sentido de o pé está mostrando para gente que ali tem falta de circulação. Então, a partir do momento que você aumenta a circulação para a região das pernas e para os pés nunca mais vão se tornar frios, né? Então, a gente tem que ficar atento. Então, volta lá na minha pergunta. Qual parte do corpo você não mexeu nessa última semana? E é muito bom fazer essa pergunta, né? E vai lá que vai a dica por onde você vai começar, né? E também isso vai interferir também, não só onde você vai começar, mas assim, qual parte do meu corpo está pedindo, está implorando movimento. E eu não estou atenta a ele, né? Quando a gente tem um problema de dor em algum lugar, muitas vezes a gente teve sinais pequenininhos que aconteceram ao longo do tempo, mas a gente não deu muita atenção para ele, né? Então, quando a gente melhora, aumenta a nossa consciência corporal, a gente vai dando mais atenção para olhar para dentro e ver o que o seu corpo está pedindo, o que ele está dizendo, olha, mexe aqui porque não está legal, né? E aí a vida sedentária, ela contribui para a gente ficar longe dessa consciência corporal, né? Então, quanto mais movimento, e quando eu falo movimento, não é sair correndo 10 quilômetros, não, tá? São movimentos simples, como eu mostrei aqui, né? Que a gente fez com o punho, já ajuda muito, fez com né? o cotovelo, né? Para quem gosta, para quem quer trabalhar a coluna, a gente pode fazer agora, inclusive. É o mesmo conceito.
Deixa eu ver, se eu afastar Deixa um eu te pouquinho... falar uma coisa, deixa eu te posicionar, Sula, porque eu não sei qual a sua programação. Nós temos 15 minutos, Exato. porque o Instagram ele é mal educado, né? É. Ele derruba a gente e não quer saber, Eu tô sabe? sabendo dessa história. Então, eu só estou te falando que aí dentro da sua programação, saiba que nós temos 15 minutos. Então, assim, você tem mais 10, porque aí os 5 finais Exato. a gente Tá. usa para despedir, para não perder, senão essa live não vai ficar salva. E tenho certeza que todo mundo que está aí quer que ela fique Exato. salva, e nós também, né? Então, assim, eu vou dar um último exercício agora, que é usando esse mesmo princípio de rodar ao longo da articulação, né? Então, assim, pensando na saúde articular de todas as vértebras da coluna, e lembrando que a gente falou da articulação, a gente falou de rodar pensando em cada ponta do dedo, que aumenta a circulação em cada região. Nós falamos de estimular os pés, os dedos dos pés, para aumentar a circulação para a perna, para melhorar o bombeamento cardíaco do sangue, que vai desde o coração até a região mais longínqua, que vai para o pé. Nós falamos também de soltar o quadril, então quem gosta de dançar, de requebrar, isso é saudável, né? Onde você vai soltar essa musculatura. E aí nós falamos do pescoço, que se esse túnel não estiver bem, a gente também não consegue trazer sangue, que é nutriente para todas as trilhões de células que a gente tem. O sangue não consegue ir para a cabeça e para os olhos para trabalhar a visão, a saúde visual, por exemplo, né? E eu só queria colocar uma questãozinha aqui. Antes, só avisar para o pessoal que eu tirei os comentários, porque como você vai fazer um exercício e você está na parte de baixo, para as pessoas poderem te ver melhor, tá, gente? Assim que ela ensinar o exercício, eu volto com os comentários. Isso. E aí eu queria, assim, só chamar atenção, não, mas assim, trazer consciência. Quando a gente fala de circulação, circulação a gente está aí, está mexendo, né? Eu mexo para lá e para cá. Mais ou menos, né? Quando a gente fala em circulação de todos os órgãos, articulações, músculos, nós estamos falando de uma coisa muito mais profunda e detalhada, né? E aí, quando a gente fala de circulação, pensa o seguinte, o oxigênio que a gente quer melhorar no nosso corpo, ele é o alimento fundamental para a saúde de qualquer uma das trilhões de células, não importa aqui qual é a função dessa célula. Todas as células, 100% de todas as nossas células precisa de oxigênio para trabalhar. Se eu não respiro corretamente, essa circulação ela não vai fluir como poderia, né? Essa oxigenação através da circulação, porque o sangue carrega oxigênio, tá? Então, pensa o seguinte, se você tem na sua frente uma criança desnutrida, você não pode pedir para ela fazer matemática. Primeiro você vai dar comida para ela, depois você pede para fazer matemática, né? As nossas células são iguais. Primeiro você dá alimento para a sua célula. O alimento é oxigênio. E aí depois você pede para ela fazer o movimento. E os olhos a mesma coisa. Primeiro você dá oxigênio. Quando a Alja ensina o palming, você também está contribuindo para o aumento da circulação nos olhos, né? Só que a gente está falando também de oxigenação das trilhões de células do corpo todo, né? Então eu queria, para a gente fazer um movimento, é o seguinte, eu quero que vocês coloquem uma mão, eu vou ficar de joelhos, se não der para ver direitinho, você me avisa, tá, Alja? Tá. Então, olha, eu quero... Também vou ficar mais longe para eu fazer. Eu quero que vocês coloquem uma mão no coração e uma mão na altura do umbigo, tá bom? Então, quando você coloca uma mão no coração, tenta sentir o seu coração bater quando você põe a mão nele. Quantas vezes por dia a gente para ouvir o nosso próprio coração que não parou de bater desde que a gente estava na barriga da mãe? A gente não pensa nisso, né? Esse agradecimento de que o coração não para de trabalhar desde que a gente era desse tamanho, né? O coração já estava lá, né? Batendo, trabalhando pela gente, e a gente nem lembra que ele está lá, né? A gente não precisa esperar ter um problema de coração para lembrar que existe, que ele está lá, né? Então,
põe a mão e sente, ouve o seu batimento cardíaco através do toque da sua mão no seu coração, tá? E agradeça esse coração que não para de trabalhar por você. E aí você tá com a outra mão no seu umbigo e pensa bem, o umbigo foi a primeira conexão sua com a sua mãe, né? Então também é um outro ponto do corpo que está conectado com a sua mãe, né? Que através do umbigo você recebeu todos os nutrientes para poder estar aqui hoje. Porque se essa conexão com a sua mãe não houvesse, você não estava aqui hoje, né? Então são 2 pontos do corpo, são fundamentais para a gente pensar neles, né? A gente não pode pensar no umbigo só quando a gente engordou um pouquinho, né? Ele é muito mais poderoso do que isso, não é? É verdade. E essa conexão, apesar de a gente não ter mais um umbigo conectado com a mãe, a parte energética está lá, né? E a gente tem que pensar nisso. E não é à toa que atrás do umbigo, das paredes, né, da pele e tudo mais, estão os nossos órgãos vitais. E sem eles a gente não trabalha com saúde, né? Então, se eu trabalho um exercício que a gente chama de gangorra, eu vou estar fazendo uma automassagem nos meus órgãos vitais. Então, o que você vai fazer? Você vai puxar, mexer o seu umbigo para dentro e para fora, puxa a barriga para dentro e para fora, espero que vocês estejam vendo, e aí a sua mão vai mexer para dentro e para fora, tá? Continua fazendo esse movimento. A barriga entra e sai. Com isso, você está trabalhando um músculo fundamental que está aqui no meio do tronco. Eu vou explicar para vocês, mas vocês continuam fazendo o movimento, tá bom? Esse músculo diafragma, ele se encontra aqui no meio do tronco, né? E ele é grande, ele é forte, ele é difícil de ser acessado através de massagem, né? Ele é um pouquinho mais... precisa de um pouquinho mais de técnica, eu quero dizer assim, né? Mas se eu mexo a barriga para dentro e para fora assim, eu posso fazer devagar, puxa bem a barriga, empurra bem a barriga, como se fosse um balão. Eu puxo bem a barriga, empurro bem a barriga. Então, no que eu faço esse movimento, quem está trabalhando é o diafragma. E aí eu queria... Continua fazendo. O diafragma é um músculo redondo que está preso aqui, assim, mais ou menos, eu estou falando em grossas palavras, tá? Não vou dar aula de anatomia aqui. Ele é um músculo grande que ele está preso aqui nas costelas, até as costas. E ele faz, em grossas palavras, ele faz esse movimento assim. Cogumelo, pizza, cogumelo, pizza, cogumelo, pizza. Esse é o movimento dele, tá? Eu gosto de brincar porque as pessoas visualizam o que ele está fazendo. Então, quando você empurra a barriga para fora, ele virou uma pizza. Quando você solta o ar pelo nariz, ele relaxa e vira um cogumelo. Então, assim, em grossas palavras, pelo amor de Deus, tá? Não é aula de anatomia. Só eu vou falar isso promovendo o cristalino agora, tudo. Então, é um movimento que ele está fazendo o tempo todo. Só que esse músculo, se ele não está trabalhando na potencialidade dele, eu não tenho uma respiração profunda e eu não tenho, por consequência, uma oxigenação profunda. Lembra que eu falei da circulação, do oxigênio que vai para as células? Então, este é o músculo que, na minha opinião, é o músculo principal do corpo. Sabe por quê? Porque se esse tal de diafragma parar de trabalhar, sabe o que acontece? A gente morre. Só isso. Né? Você pode perder 5 minutos, viu, Sula, querida? Você pode perder o movimento do corpo todo, né? Mas se o diafragma parar de trabalhar, a gente morre. Olha a importância desse músculo. Então, esse é um exercício super simples que você pode fazer. Eu só não indico para você não fazer depois de um almoço recheado, não fazer depois de uma feijoada, de uma macarronada, aquelas coisas que enchem o estômago, porque aí você pode chamar o Juca. Né? Assim, em grossas palavras, mas assim, essa é uma brincadeira. Mas assim, se o estômago tá cheio, não é a hora que você vai fazer um exercício desse, tá bom? Com certeza. Né? Então, assim, olha, eu dei várias dicas sobre circulação, sobre articulações. Só para finalizar, este músculo do diafragma, para quem tem problema de coluna, ele está conectado com a coluna. Então, se você trabalha ele corretamente, existem vários exercícios de diafragma. Se você trabalha ele corretamente, a sua coluna agradece, tá bom?
É relaxa, né? Relaxa a lombar, né? Agradece isso. mesmo. Então eram esses exercícios. Se alguém tiver alguma pergunta, eu tô à disposição para responder. Tem muitas perguntas aqui, só que elas, como eu fiquei desativada, passou e eu nem sei mais. Deixa eu ver se tem alguma que você responder. Lembrem de beber água, tá? 2 litros por dia no mínimo. Olha aqui, deixa eu ver o nome dela. A Altamira falou, meu marido tem muita tensão no pescoço e tem crises fortes de labirintite. O que fazer? Tudo que a Sula ensinou aqui hoje, desculpa. A Sula responde, mas eu não resisti. Todos os exercícios de pescoço, soltura de coluna, né? O diafragma. Lembra que eu não falei, mas o diafragma, pensa também em grossas palavras, né? O diafragma tem uns tendões que estão presos no corpo, como se fosse um marionete, assim. E aí, no que você trabalha a profundidade do movimento do diafragma, você alonga esses tendões. E um deles está preso lá na sua nuca. Então, você acaba soltando a nuca, trabalhando o seu diafragma também, tá? Fica aí a dica. É muito importante, né, esse movimento. Isso tudo que ela falou, gente, vocês que estão no meu canal, porque são muito interessados na visão, tudo influencia na visão, porque os olhos estão ligados ao corpo inteiro, né? Exato. Né? Então, a gente tem que, quando a gente pensa em trabalhar saúde visual, a gente não pode pensar só em exercitar do pescoço para cima, porque ele não estará completo, né? Vai estar sempre faltando alguma coisa para melhorar mais ainda. É possível melhorar muito mais quando você faz um trabalho corporal junto. Até porque esse trabalho corporal vai atuar no emocional e a visão está muito ligada no emocional, né? Exato. Totalmente ligada também. Muitos problemas visuais têm origem, às vezes, naquilo que a pessoa não quer ver, num trauma, né? Uma perda, coisas assim. E lembrando que o emocional ativa o hormonal, né? Então, eu posso, por exemplo, ser uma pessoa mais ansiosa, mais nervosa, alguma coisa, eu vou estar estimulando o tempo todo os hormônios de estresse, que não vão contribuir para uma visão melhor. Ao contrário, vão piorar, porque a ação dos olhos e da pupila vai também ser uma resposta de como estão a ativação desses hormônios, né? Se eles estão em equilíbrio ou não. Sim, tem uma pessoa que colocou aqui o comentário também, falando que ela não fez quando ela fizesse aquela pergunta, ia ser todas as partes do corpo, tipo isso que ela falou, porque ela é sedentária. Mas, gente, esse lance, por exemplo, do emocional, se você está ansioso, se você está mal, se você der uma volta no quarteirão, é tão impressionante. Só de dar uma volta no quarteirão, olhando longe, né, Sula? Recebendo luz, recebendo sol. Exato. Os problemas, parece que eles diminuem na imensidão e você já melhora seu emocional. E aí melhora tudo no corpo. Exato. Só o fato de, por exemplo, olhar para longe e andar de costas já muda o seu emocional. É impressionante. Ou mesmo de frente também, muda o emocional. Caminhar normal já muda o emocional. Então, assim, pandemia, quarentena, não é motivo para você não dar uma volta no quarteirão. Você pode dar de máscara, vai de máscara e vai. Não vai fazer mal, não vai pegar Covid por causa disso. Tem uma pessoa que eu vi, eu sei que está acabando os minutinhos, tem uma pessoa eu tô monitorando, pode deixar. Tá. Tem uma pessoa que perguntou se os exercícios podem ser feitos sentados, de pé ou deitado. Você pode fazer nas 3 variações. Nas 3 variações. Nós temos exercícios para todas as variações. Bom, gente, deu 1 hora, deu 3 horas aqui. Então, assim, eu acho que a gente entrou um minutinho depois. Eu quero agradecer imensamente ao Sula. Adorei a live, foi muito bom. Obrigada por você vir falar para as pessoas que me acompanham sobre um assunto tão importante para a saúde toda, né? E quero agradecer a presença de todo mundo, um beijo no coração de todo mundo. E Sula, muito obrigada. Faremos outras, eu adorei. Tá bom. E obrigada pela presença de todos, tá? Tchau, tchau, gente. Um beijo. Entrem na série, tá bom? O link tá na bio. Obrigada, gente.